Bom dia, irmãos, graça e paz. Para quem ainda não dei bom dia e graça e paz para você que está nos acompanhando pela internet. É um prazer e uma honra estar aqui hoje, mais uma vez, queridos, tendo essa oportunidade de falar dessa palavra. Essa palavra tem realmente salvado as nossas vidas. E é um privilégio, eu não tenho nem palavras para expressar o quanto eu sou grata ao Senhor por essa palavra ter entrado na minha vida. Eu dou graças a Deus pelos meus pais, pelos pais que eu tive, maravilhosos, que me introduziram nesse caminho, que me criaram nesse caminho. Sabe, eu sou tão grata a Deus, irmãos. Sou muito grata ao Senhor mesmo. E porque eu cheguei até aqui, eu estou tendo essa oportunidade de comunicar essa palavra até você, comunicar aquilo que Deus colocou no meu coração para te atingir hoje, para te alcançar hoje. Queridos, eu não sei a sua necessidade, por que você está aqui hoje. Mas uma coisa eu te digo, você veio no lugar certo. Esse é o lugar para nós aprendermos, para nós crescermos nessa palavra, porque é essa palavra que vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. É a palavra de Deus, é Jesus Cristo, Jesus é a palavra. Hoje nós comemoramos, na verdade o mundo cristão comemora a ressurreição de Jesus, a Páscoa, que é a morte e ressurreição. Não parou na morte, glória a Deus. Morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele ressuscitou por um motivo muito especial. Ele morreu e ressuscitou por um motivo muito especial. Tudo por causa do amor de Deus. E para quem tem vindo nos últimos cultos, queridos, o Espírito tem nos guiado, tem fluído nessa vibe de amor. Não foi nada combinado quando o Márcio falou sobre amor aqui na quarta-feira. Pastor Márcio falou na quarta-feira sobre o amor na ceia que tivemos aqui. Ele falou sobre o amor. Vem a Taninha para ministrar. Ela fala sobre o quê? Amor. Obrigada, Glaucia. Obrigada quem respondeu. Amor também, queridos. Ela falou sobre amor. E eu já tinha no coração uma palavra que vai trilhar também por esse caminho. E eu creio que você sairá daqui diferente, como você entrou. Por causa de mim? Não. Por causa da unção que há na palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir lá em Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 5. Aleluia. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Arthur, será que dá para você tirar o eco no microfone, por favor, um pouquinho, que isso me desconcentra. Aleluia. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Você encontrou? Então, vamos ler. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Outras versões diz opera, outras versões diz funciona pelo amor, mas o título dessa mensagem, Amanda não está aí, nem Laís. Bom, vai ficar gravado. O título dessa, Laurinha, por favor, o título dessa mensagem é A Fé Funciona pelo Amor. Essa palavra, nesse versículo, queridos, essa palavra atua, ela é do grego energel, que quer dizer ser eficaz, atuar, produzir ou mostrar poder, trabalhar ou ajudar alguém, efetuar, exibir a atividade de alguém, mostrar-se operativo. E eu tirei alguns ensinamentos desse texto, desse pequeno versículo. Primeiro, aquilo que é aparente, aquilo que o exterior mostra,
Deus não valoriza. O que Deus valoriza é o nosso coração. A palavra mesmo dele diz que pela intenção do nosso coração é que nós seremos julgados por Deus. Seremos avaliados por Ele. Amém? Então, o que é externo, Deus não valoriza, não olha. Ele olha para o nosso interior, para aquilo que se passa dentro do nosso coração. Outra coisa que eu aprendo nesse versículo: não existe fé sem amor. Não há fé sem amor. Outra lição que eu também tiro: a minha fé, ela só vai produzir resultados se o amor estiver envolvido. Amém, queridos? Olha, todos nós que nascemos de novo, Deus deu uma porção de fé para cada um de nós. Então, você não pode dizer: será que eu tenho fé? Será que não tenho? Sim, você tem fé. Você tem fé. Você tem uma porção, mas você também pode fazê-la crescer através da prática da palavra de Deus. Ela vai crescendo cada vez mais. Amém? Então, todos que nasceram de novo, Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. O que é fé? Não precisa abrir. Lá em Hebreus 11:1, diz: fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso que é fé. É uma certeza e uma convicção das coisas e de fatos que você ainda não vê. Não quer dizer que eles não existem. Amém? Eles vão se manifestar. Amém? Glória a Deus. E também, queridos, uma outra coisa que você tem de sobra ainda é amor. Amém. Então, você tem os dois ingredientes fundamentais para que as coisas aconteçam na sua vida. Lá em Romanos 5:5, e de sobra, você tem amor de sobra. Por quê? Ao contrário da fé que Deus te deu uma medida não quer dizer que seja pequena, uma medida suficiente para você andar sobre ela. Amém? Lá em Romanos 5:5, também não precisa abrir, diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, queridos, você tem amor transbordando na sua vida. Você não tem a desculpa de dizer: eu não vou fazer tal coisa, eu não consigo praticar, a palavra, eu não vou fazer isso, eu não vou obedecer naquilo, porque isso não é para mim, isso é só para o pastor. Não, queridos, não, é para todos nós. A palavra foi escrita para todos nós, do maior até o menor. Amém? Então, há uma responsabilidade em saber que eu tenho amor e tenho fé. Os dois ingredientes fundamentais da nossa vida cristã. O próprio Deus, queridos, ele exerceu. Quando ele foi criar o mundo, quando a terra era sem forma e vazia, ele foi motivado, primeiro, por amor. Porque Deus é amor, assim diz a palavra de Deus. Ele é o próprio amor. O amor se moveu. E ele, como era munido de amor, ele exerceu o quê? Fé. Porque na hora que ele falou: haja luz, haja os animais, haja plantas, olha, tudo que o homem precisava, ele criou pela palavra de Deus. Mas por quê? Porque primeiro ele tinha um amor. Por isso a fé dele se manifestou. Amém? Ele criou tudo para o homem, queridos. Cama, mesa, banho, frigorífico lotado. Ele criou a casa todinha para o homem. Por quê? Movido por amor, por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus. Por isso é que funcionou. E você pode, essa manhã, estar se perguntando: então, Liz, por quê? Por que as coisas não têm acontecido na minha vida? Por que as coisas estão demorando tanto para acontecer na minha vida? Sabe, eu tenho obedecido a palavra.
Eu tenho agido em fé. Eu tenho confessado a palavra de Deus em fé. E por que as coisas demoram tanto? Parece que Deus não está me ouvindo. Não, queridos. Não, isso não é verdade. Deus está te ouvindo, sim. Só que o que pode não estar funcionando é que você não está andando em amor. Porque a fé, ela não funciona se o fundamento, o cimento da fé, se eu posso dizer assim, seja o amor e ele não estiver envolvido na sua fé. Calma que nós vamos chegar a um bom lugar. Sabe, ao longo da nossa caminhada cristã, talvez também o que esteja acontecendo é que nós ouvimos, nós temos sido ensinados muito sobre prosperidade bíblica, que é uma bênção na nossa vida, queridos, sobre cura, sobre, sabe, tantas coisas, sobre família. Nós temos escutado sobre vários assuntos aqui. Só que talvez não tenha sido dado tanta ênfase nessa questão do fundamento, que é o amor. Como nós vamos andar em amor, como nós vamos fazer funcionar a nossa fé. Talvez seja isso que precisa ser reavivado na sua vida. E as coisas possam acontecer a partir de hoje. Amém? E também talvez, queridos, olha, quando a gente fala sobre amor, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Pode falar. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você ouve a palavra amor? Deus primeiro. Não é verdade? E também, quando a gente ouve falar sobre amor, o que remete? Remete a sacrifício. Também gratidão. Mas quando a gente ouve sobre amor, eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa. Ou seja, a minha carne nunca vai querer andar em amor. A minha carne não é dada a sacrifícios, sabe? Geralmente vai fazer eu sair da minha zona de conforto. Porque se você olhar para Jesus, queridos, o amor ali é um amor personificado. Ele fez tudo. Às vezes a gente vê Jesus fazendo algumas coisas, fala, porque é ele. Não, queridos, ele era homem, sujeito às mesmas tentações que eu e você. Se ele fez, nós também podemos fazer, fica a dica. Sabe, quando a gente entende realmente como é que é andar em amor, como é que esse amor funciona, exercê-lo se torna leve e prazeroso. Você pode abrir lá comigo em Gálatas, no próprio capítulo 6, onde você está, só que no versículo 1. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, quem são espirituais aqui? Pode dizer mais alto, queridos? Amém. Pode dizer comigo? Eu sou espiritual. Se você não acreditar nisso, nós temos base bíblica, porque você é um espírito, então você é espiritual. Se você recebeu a Jesus, verdadeiramente, genuinamente, você é um ser espiritual, portanto, você é espirituais. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura, ou seja, mansidão, que é um dos frutos do Espírito. E guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, se eu não demonstrar o amor em uma dessas áreas, aqui que foi citado ali, por exemplo, nós podemos incorrer no erro de sermos dominados pelas mesmas coisas. Então, a prática do amor precisa ser uma atenção especial na nossa vida cristã, queridos, todos os dias. Amém? Porque senão a gente pode incorrer nesse erro
de ser encontrado, ser dominado por essas mesmas coisas. Há pessoas, por exemplo, não daqui, tá? Lá de fora, amém? Que assim que ouvem, a primeira coisa que elas fazem, quando elas ouvem sobre alguma falha, ou a respeito de algum erro de uma pessoa, a primeira coisa que elas fazem é o quê? É falar sobre isso com alguém. Sempre vai ter um ouvido, viu, queridos? Sempre vai ter um ouvido para reclamações, para falar do outro, para falar do erro do outro, infelizmente. Mas não sejamos nós o ouvido que vão ouvir essas coisas. Em nome de Jesus. Então, tem certas pessoas que fazem isso. A primeira coisa que elas, quando ficam sabendo de uma falha, um erro de uma pessoa, elas querem contar para outras, elas querem comentar. Sabe? Elas não querem cobrir a falha com amor e silêncio. Cobrir a falha com amor e silêncio. Já já você vai entender melhor sobre essa frase que eu estou falando aqui. E então restaurar aquela pessoa. Aí você vira para mim e diz: ah, mas eu estou crendo para a minha casa própria, eu estou orando há tanto tempo e não acontece. Queridos, se você não estiver andando em amor, a sua fé não vai funcionar. Não vai funcionar. É comum, queridos, a gente pregar sobre amor e não ouvir muitos glórias, muitos aleluias, ouvir um silêncio na igreja. Isso é comum, viu? É sinal que o Espírito Santo está falando no seu coração. Glória a Deus. Olha, eu vou te falar uma coisa. Falou com o meu antes, viu? Falou com o meu antes. E eu precisei corrigir algumas coisas na minha vida. Corrigir a minha rota. Pedir perdão ao Senhor por certas coisas que eu fazia. E... glória a Deus. Vamos crescendo e avançando. Amém? 1 Coríntios, a partir do 1 Coríntios 12, por favor, abra comigo, do 31 e 13. Na verdade, é o finalzinho do capítulo 12 e do 13, do 1 ao 7. Você pode abrir comigo? 1 Coríntios 12, 31. Na verdade, não é o 31, se você for olhar na palavra, fica meio estranho lá, fica sem número de versículo. É só uma frase que antecede o capítulo 13. Parte do 31, exatamente. Vocês acharam? Vamos ler. Eu passo a mostrar-vos um caminho, ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é um texto bastante conhecido de todos nós. E no versículo 7, eu queria pensar algumas frases desse texto, na verdade. Versículo 7 diz que o amor tudo sofre. Em outra versão, nós encontramos esse amor tudo sofre como o amor cobre todas as coisas com silêncio. O amor cobre todas as coisas com silêncio. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que o amor, ele não apenas esconde os pecados. Não no sentido, queridos, de encobrir, de colocar debaixo do tapete, sabe?
Sabe aquelas coisas que a gente coloca debaixo do tapete, agasalha, na verdade, e deixa para lá? Não, não é isso que Deus está falando. Tá? Ele está dizendo que não apenas esconde os pecados e o mal dos outros, mas ele também se recusa a falar sobre eles. Sabe aquela questão também do mar do esquecimento, onde ele colocou uma plaquinha lá, proibido pescar? Não é que ele esquece dos nossos pecados quando nós nos arrependemos e pedimos perdão a ele. Não. Mas ele faz questão. Ele não esquece. Como assim também nós não esquecemos? Mas o fato é que ele faz questão de não tocar nesse assunto nunca mais. E muito menos te lançar em rosto isso em algum momento. Que você errar novamente. Jamais ele vai fazer isso. Querido, se eu e você ainda temos esse comportamento, é um sinal que nós ainda não estamos andando em amor, porque o amor, ele cobre com silêncio. Sabe, eu vou te dar aqui uma dica preciosa para você, para nós que somos filhos de Deus, nós somos irmãos em Cristo dessa igreja. Cuidado com as suas redes sociais. Cuidado com aquilo que você fala nas redes sociais. Queridos, redes sociais, se bem utilizada, elas é uma bênção, é um ótimo veículo de propagação do evangelho, de ensinamento de coisas boas, coisas que vão acrescentar na vida das pessoas, mas não use a rede social como um palanque para desabafo das tuas frustrações. Você sabe por quê, queridos? Porque quando você vai falar sobre alguma coisa que te incomodou, que você foi injustiçado nas redes sociais, você primeiro jamais vai mencionar o nome da pessoa ou da instituição. E a pessoa vai ficar sem saber, primeiro. E outra, aquela atitude vai falar mais sobre você do que sobre aquilo que te atingiu. Amém? Então fica a dica, queridos. Vamos saber usar com sabedoria. Amém? Lucas, capítulo 23, 34. Lucas 23, 34. Vai falar sobre uma das frases que Jesus falou na cruz, quando ele estava sendo crucificado. Lucas 23, 34, diz assim: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Eu vou esperar você achar, você que está aí com a Bíblia de papel. Eu amo esse barulho. Acharam, gente? Glória a Deus. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Isso é um exemplo maior que nós podemos ter do próprio amor personificado de Jesus. Deus nos deu, através do sacrifício dele, a capacidade de perdoar. Queridos, nós precisamos colocar força no perdão. Você sabe por quê? Porque pode ser um dos entraves da sua fé não funcionar. Das coisas não se manifestarem que você está esperando há tanto tempo. Perdão. Perdão. Amor e perdão estão interligados uns aos outros. Sabe, eu declaro que essa manhã você vai sair daqui com uma outra perspectiva a respeito do amor de Deus que está dentro de você. Eu declaro você ligando para pessoas, não sei aonde, queridos, nesse mundo afora, para pedir perdão, mesmo que você não estiver errado. Porque você, como cristão, você prefere viver em paz do que ter razão. Amém? Porque Jesus fez isso. Gente, ele estava na cruz, sendo ultrajado, sendo envergonhado, sofrendo as piores dores que um ser humano pode sofrer.
pessoas escarnecendo dele, humilhando. E ele vira e ora ainda, pedindo: Pai, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. É muito forte isso, queridos. Simplesmente, se você escolher não perdoar, você está transgredindo a lei do amor. Vamos saber mais sobre essa lei do amor. Lucas capítulo 10, você pode abrir comigo? Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 28. Lucas capítulo 10, do 25 ao 28. Aleluia. Está escrito: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Faze isto e viverás. Ama a Deus de todo o seu coração. E ama o teu próximo como você se ama. Amém? 1 Coríntios 13, no versículo 4, está escrito assim: o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Aqui está falando de um amor operando, sendo benigno, mesmo sobre o sofrimento profundo causado por outra pessoa. Quem nunca passou por isso na vida? Eu acho que não tem ninguém. Precisamos amar essas pessoas, manter a nossa boca fechada, resistir e sermos bondosos, queridos. Isso não é impossível. Este é o caminho do amor. Nós, sim, devemos orar, como Jesus fez, seguindo o exemplo dele. Pai, Senhor, abençoa-os, Pai. Ajuda-os, porque eles não sabem, eles não entendem o que eles estão fazendo ainda. Eles não chegaram ainda no entendimento ainda da tua palavra, que eu já cheguei. Então, como eu já entendo o amor, como é que funciona, e eu quero que a minha fé dê resultados e rápidos, Pai, ajuda eles. Queridos, se quisermos manter essa caminhada de fé, nós precisamos aprender a sufocar, realmente, essa palavra, sufocar a nossa natureza carnal. Porque a sua carne e a minha carne nunca vão querer fazer isso. O quê? Perdoar? Você não sabe o que o fulano fez comigo? Isso é imperdoável. Eita. Imperdoável? Nós éramos inimigos de Deus. O nosso destino já estava traçado. Longe da presença de Deus eternamente. Mas Ele nos amou, queridos. E nos perdoou. Nos perdoou. Nos deu novo acesso à sua presença. Hoje o nosso destino, sim, está traçado. Que é junto com Ele na eternidade. Porque Ele nos amou e nos perdoou. Por que eu e você não vamos perdoar? Vamos abaixar nossas pontes, queridos. Sabe, não espere o outro vir te pedir perdão, não. Vai você na frente, você é mais crente. Você tem mais entendimento sobre o amor de Deus a partir de hoje. Não precisa, não precisa. Quem que ofendeu, que tem que pedir perdão? Não tem disso na palavra. Tem você ir lá, abaixo a sua ponte, pedir perdão, mesmo que você não tiver errado.
Não tem ninguém que resista a isso, queridos, porque o amor de Deus personificado na sua vida, a pessoa não vai resistir. E ela vê, irmão, eu que te peço perdão. Pronto, resolveu. Bola para frente. Amém? O amor não arde em ciúmes, ele não se irrita quando outras pessoas recebem coisas boas, sabe? Ele fica animado, ele se alegra quando pessoas recebem coisas boas, queridos. É o se alegrar com os que se alegram. Quando eu e você estivermos envolvidos, sabe? Na verdade, empenhados em ajudar as outras pessoas, queridos, as promoções, elas chegarão, elas correrão atrás de você, sem você, inclusive, ter tentado ser promovido. O amor não se ensoberbece, ele não pensa de si mesmo mais do que deveria. Mesmo sabendo que eu sei mais, que eu tenho uma patente maior que o meu irmão, se ele for promovido na minha frente, queridos, eu vou incentivá-lo. Vai mesmo, é isso mesmo, vai. Mas você viu o pastor promoveu fulano, colocou ele como pastor. Você viu que o pastor fez? Colocou fulana como líder do ministério tal. Não, queridos. Primeiro, cadê o silêncio? Cadê a oração? Cadê a promoção do outro? O incentivo para ele? A sua vez vai chegar. O amor não se exaspera. Ele não se ira e não tropeça. Ele não se ira e não tropeça facilmente, mesmo quando houve injustiças sobre si. O amor não se ressente do mal. O que é isso? Não guarda rancor. Pensa na verdade, no bem, no que é amável. Existiu, essa história é verdadeira. Tinha uma cidadezinha lá no interior dos Estados Unidos, onde tinha um homem que era conhecido na cidade, porque ele não falava mal de ninguém. Ele não abria a boca para falar mal de ninguém. Isso ele decidiu com ele mesmo, para a vida dele. Ele não falava mal de ninguém. E existia também um pior homem na cidade. Aquele mau caráter, sabe? Pior homem da cidade. E esse pior homem, ele veio a falecer. E todos os que estavam naquele velório estavam esperando o homem que decidiu não falar mal de ninguém chegar no velório. Chegou ele no velório, as pessoas ficavam assim, e aí? O que ele vai falar desse que morreu? Aí, teve uma hora que perguntaram, e aí, meu senhor, o que o senhor tem a falar desse que está aqui sendo velado? Ele virou, pensou e falou, olha, até que ele tinha uns dentes bem bonitos. Meu Deus, nós vamos chegar lá, queridos. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. É o que meu pai sempre falava com a gente, meu pai e minha mãe. Queridos, se você não tem algo bom para falar, fica com a boca fechada. Amém? Isso eu ouvi a vida inteira, um ditado que meus pais falavam com a gente. O amor tudo suporta. Significa passar por toda a espécie de experiência difícil, dolorosa, má e difamatória, com calma, doçura, silêncio e amor, e sem reclamação, como não estivesse nada acontecendo. Meu Deus. O amor tudo suporta. Sabe o que quer dizer isso? Tolerar simplesmente tudo. Tolerar simplesmente tudo. Sabe, queridos, às vezes a gente fica tão empolgados com a nossa fé que nós podemos até agir com presunção.
ao invés de agirmos com a verdadeira fé. Se ela não tiver alicerçada no bom fundamento que é o amor, ela sempre vai agir com presunção. Sabe que a minha fé e a sua fé, ela tem uma capacidade máxima se ela for bem fundamentada, queridos. Ela vai funcionar na sua capacidade máxima. E esse é o interesse de Deus para mim e para você. Que a sua e a minha fé funcione na capacidade máxima. Aleluia. Quando você começar a trilhar essa jornada do amor, sua fé será aperfeiçoada. Quer garantir as respostas de oração? Quer garantir que o seu futuro seja trazido para o presente? Quer garantir que as suas confissões de fé, elas, na verdade, elas venham a se manifestar na sua vida? Precisamos andar por cima. Precisamos aprender a andar em amor. Sonhos de fé. O tipo da fé de Deus é a fé da possibilidade. Nós não podemos fazer nada sem amor. Se você não tiver amor, os dons do Espírito não vão operar adequadamente. Isso é muito sério. E também você não terá fé suficiente para combater o diabo. Quando nós temos, queridos, enfim, essa consciência que nós recebemos deste amor, nós não vamos nos contentar em sermos medíocres. Ah, tá bom. Sabe essa vida cristã? Medíocre? Tá bom. Não, queridos. Quando você colocar isso em prática, você não vai se contentar com o que você tem hoje. Você vai querer sempre mais. Você vai querer ajudar mais. Você vai querer que as coisas cheguem mais rápido na sua vida. Você vai querer amar. Você vai querer perdoar mais. Você vai ser mais rápido em perdoar. Mais rápido em perdoar. Queridos, não, sabe, não dê tempo para falta de perdão, não. Perdoe rápido. Aleluia. Essa é a receita. Nós, como mulheres, gostamos muito de receita, né? Eu, pelo menos, gosto. Amor, mais fé, mais confissão. Não tem como dar errado. Aleluia. É sucesso. É sucesso. Nós veremos os nossos sonhos se realizando em realidades espirituais. Vou te dar alguns conselhos nessa manhã para terminar. Primeiro, ame a si mesmo. Precisamos nos amar primeiro, queridos. Sem isso, sem esse ingrediente de amarmos a nós mesmos, nós não podemos amar as outras pessoas. Não é arrogância nem falta de humildade, sabia? Você se amar? Não é arrogância. Por quê? Porque nós podemos sim ser arrogantes e mesmo assim não amarmos. Entende? 2, devemos saber quem somos e o que temos em Cristo. Se nós sabemos quem somos e o que nós temos nele, nós teremos uma boa imagem de nós mesmos. Aleluia. Vou te dar alguns exemplos aqui, estou terminando já. Demonstrações de amor por excelência por parte de Jesus. Quando ele, lá na ceia, pegou um pedaço de pão com os próprios dedos, assim, molhou em um prato e deu para Judas. Isso, de acordo com o contexto da época, com o costume da época, isso era a maior demonstração de amor para com uma pessoa. Pegar um pedaço de pão, molhar numa sopa ou não sei o quê, e entregar para a pessoa com os próprios dedos. Aleluia. Mateus 23, 37, não precisa abrir. Está escrito, está declarando lá, né? Quando Jesus chora pela cidade de Jerusalém, que ele tanto amava. Ele amava Jerusalém, queridos.
mas foi a cidade que mais rejeitou a ele, que mais humilhou a ele, mais perseguiu a ele. E mesmo assim ele chora por Jerusalém. Outra ocasião, outro evento foi quando Jesus honrou a Pedro. Eu não vou pedir para o Ministério de Louvor subir, porque só tem eu. Mas, para encerrar, eu quero cantar uma música com você que fala sobre isso. Amém? Quando Jesus honrou a Pedro, que havia totalmente perdido a cabeça, perdido a noção de tudo, e negou ter conhecido a Jesus. Então, o que ele fez? Está escrito lá em Marcos 16, 7, se você quiser anotar. Marcos 16, capítulo 7. Ele distinguiu Pedro dos outros discípulos na mensagem entregue pelo anjo. Diz lá, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ou seja, não esquece de Pedro. Eu amo a Pedro. Mesmo que ele tenha me negado, eu já o perdoei. Eu já liberei Pedro. Meu Deus. Isso é que é amor, queridos. Sua fé é forte. Eu quero declarar isso para você. Sua fé é forte. E ela opera pelo amor que abrange tudo. Você pode repetir isso comigo? A minha fé é forte. E a minha fé opera pelo amor, que abrange tudo. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom.